Olá a todos. Estamos em mais um episódio do podcast da R3A, em cirurgia, por dentro do procedimento. Hoje estamos aqui com a doutora Natália Consuelo Machado Figueiredo, médica anestesista, e a Giovana, gestora de projetos da R3A. Doutora Natália, conte-nos um pouco sobre sua experiência, por que escolher a medicina como profissão, por que anestesista. Pode se apresentar, fica à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, R3, em especial a Michelangelo e a Giovana, que estão aqui também. Bom, é, como eu escolhi medicina, acho que acabou acontecendo. Foi quase que exclusão, eu não me via fazendo outras coisas, e eu sempre fui muito bem na escola. Então, acabou que todo mundo um pouco induziu a isso, e no final, de fato, era uma coisa que eu queria bastante. Eu, na verdade, sou de Aracaju, não tem nada aí da minha formação, tirando o colégio, que é lá na capital de Sergipe. E na época eu só prestei faculdade, a prova da faculdade lá e em Salvador, porque minha mãe é baiana, de Salvador. E aí eu acabei passando na Escola Baiana de Medicina e no meio do terceiro ano. Então, em Aracaju eu não tinha passado ainda, então eu acabei resolvendo ir para lá. Fiz os 6 anos lá de faculdade e na hora de fazer a residência eu prestei principalmente em Ribeirão, em São Paulo, e acabei passando lá em Ribeirão, então eu optei por vir aqui para o estado de São Paulo. Eu fiz anestésio na Santa Casa de Ribeirão e depois eu fiz mais um ano de fellow em dor crônica intervencionista no HC, na USP de Ribeirão, onde eu continuo fazendo mestrado em dor, ainda lá com a preceptora, virou minha orientadora no final das contas. Então, hoje ainda continuo um pouquinho lá só nessa parte de pesquisa e o chefe daqui da anestésio, ele fez faculdade também lá em Salvador. E aí, quando eu concluí, ele me convidou para vir trabalhar aqui também, e acabou que no final eu já estava trabalhando mais aqui do que em Ribeirão, e aí comecei a atuar aqui na Santa Casa de São Carlos. Quando eu estava terminando o fellow, me veio muito a percepção de que não tinha ninguém na cidade que atendia os pacientes SUS, o que para mim não conseguia imaginar. Na cidade de 200 e tantos mil habitantes, tinham médicos que faziam muitos particulares e convênios que já tinha esse tipo de tratamento de intervenção em dor, e não tinha ninguém, nenhum local que fazia esse atendimento ao SUS. Principalmente lá, em um dos maiores centros, que é a USP de Ribeirão, com tantos pacientes sendo atendidos e com pesquisa tudo, eu falei, por que não tentar? Então, eu levei o projeto tanto para a diretoria técnica do hospital, assim como com a prefeitura, e surgiu interesse também por parte deles. Então, em abril do ano passado, a gente começou, um pouco menor, mas logo os atendimentos foram se ampliando. E é um serviço bem completo, porque ele funciona tanto com a parte ambulatorial, das consultas, esse acompanhamento longitudinal, tem também a parte do atendimento aos pacientes internados, então as consultas, digamos assim, interconsultas para todas as especialidades de urgência, aqueles pacientes que precisam de internação para um controle mais rápido, e depois seguir com a parte ambulatorial, e também com toda a parte de medicina da dor intervencionista, que seriam os procedimentos, que aí a gente inclui os que todo mundo conhece muito como bloqueios ou infiltrações, mas que na verdade a gente tem diversos tipos de procedimentos, como a radiofrequência, que foi o que a gente conseguiu fazer dessa vez. Eu não faço, não, era impossível abrir um setor sozinha, então lá eu trabalho junto com mais 3 colegas, mais um anestesista e 2 neurocirurgiões. O fato de também ter múltipla especialidade ajuda bastante, né, nesse complemento, né? Cada um tem uma visão um pouquinho diferente e essa troca é muito legal. Então, às vezes, procedimentos também um pouco mais complexos, é, ou muito neurocirúrgicos, digamos assim, eu acabo passando para eles chamam, assim como tem alguns procedimentos que são mais anestésicos, a gente é mais da nossa vivência e vice-versa, então tem uma troca bem legal nesse sentido também. Hoje, inclusive, a gente está tentando aumentar esses atendimentos não só para aqui, para São Carlos, mas para cidades próximas, porque a Santa Casa já é referência para várias cidades em outras especialidades, Descalvado, Ribeirão Bonito, mas na dor ainda não. Então, é um potencial de crescimento aí que a gente vê ainda para o serviço, mas muitos pacientes já foram atendidos. A gente pode falar que a Santa Casa de São Carlos hoje seria uma referência nesse tratamento para dor na região, aqui na localidade, no interior. É possível falar isso hoje. Sim, lógico que quando a gente está falando de SUS e o que ele oferta, a gente não consegue grandes terapias com muita tecnologia avançada.
vou usar o exemplo também que é bem prático da radiofrequência. Então, quando a gente fala, às vezes também é importante destacar, é um centro de referência não super inovador, mas para paciente SUS, do que ele oferta, o que a gente tem nacionalmente falando, com certeza. São poucas cidades que conseguem ter um serviço quaternário, né? Terceiro, assim, muito especializado para dor crônica. Muitas vezes você tem uma parte ambulatorial, ou você tem alguns procedimentos de intervenção na ortopedia, na neuro, mas às vezes você tem um serviço que consiga integrar isso tudo. Ambulatório, intervenção e paciente, e a parte de internação, é difícil a gente achar. Lá em Ribeirão, tem a USP Ribeirão, mas olha o tanto de verba que eles recebem para conseguir fazer isso, por exemplo. Esse projeto, você na verdade projetou toda, planejou, é um departamento, o que é? Como procurar isso no hospital para tratar a dor, uma senhora, um senhor que já está com, ou qualquer outra pessoa que tenha dor, como faz para procurar esse atendimento lá? Bom, eu vou começar falando que, assim, o que que é dor? A gente fala. Quando a gente fala de dor crônica, ela é considerada, pela OMS, por exemplo, uma doença por si só. Então, a gente vai ter uma área de atuação, uma subespecialidade que trata ela. Então, ela é um departamento à parte. Assim como é ortopedia, assim como é urologia. Então, você tem um acesso àquela especialidade. Hoje, a forma como é feita aqui em São Carlos, começa via unidade básica de saúde. Então, um paciente que já tem esse quadro de dor, ele passa pelo primeiro atendimento com o médico generalista. Hoje mudou um pouquinho o fluxo de quando a gente começou. Então, hoje, esse paciente ele vai ser primeiro encaminhado para outra especialidade, ou um neurologista, ou um ortopedista, ou um neurocirurgião, ou às vezes até cirurgia geral, a depender, uma dor abdominal, por exemplo, crônica, ou ginecologia, uma dor pélvica crônica, ele vai ser encaminhado para esses especialistas para que eles possam fazer uma triagem inicial e um tratamento inicial. Porque o que estava acontecendo um pouco? A gente está falando de um serviço muito especializado, que a gente já tem muitos procedimentos, digamos assim. Se a gente pega esses pacientes muito iniciais, que o outro colega consegue tratar na rede básica, apesar de ser uma consulta especializada, mas consegue tratar, às vezes ocupa o espaço de alguém que realmente vai precisar dos procedimentos, porque você pode ter uma dor crônica, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratamento conservador. É medicação, é exame, é ver se está respondendo, para então a gente ir de fato para um centro especializado daquele paciente que está refratário. Ele pode ter a dor crônica, mas a gente só pode dizer se ele é refratário ou não ao tratamento se ele começou a tratar. Se não, ele não tem. Isso também é uma coisa que confunde muito às vezes. É dor crônica com 3 meses ou mais, 3 meses ou mais de dor, mas ele vai ser refratário ao tratamento que ele já tentou ou não. E aí, esses especialistas podem encaminhar para a gente, aí qualquer especialidade. As mais comumente que encaminham, lógico, ortopedia, porque a gente tem muito joelho, quadril, ombro. Então, só que a gente pega especialidades da ortopedia e eles todos podem encaminhar. Tem a ginecologia, como eu falei, tem neurocirurgia, por exemplo, pacientes que não têm indicação cirúrgica, mas continuam com quadro de lombalgia pela parte da dor que eles vão fazer. Por exemplo, os colegas neurocirurgiões, eles atendem muito a lombalgia também pela neurocirurgia, mas os casos não cirúrgicos, eles tratam via ambulatório da dor, não via ambulatório da neurocirurgia. Isso também ajuda muito a gente diminuir outras filas, como eu posso dizer, ah, diminuir esse abarrotamento de pacientes em várias outras especialidades, porque, por exemplo, um paciente que não já fez prótese de ombro, nada melhora, não tem mais o que fazer, e fica ocupando a vaga, às vezes, de um outro paciente que precisa de cirurgia, às vezes, indo para o ambulatório da dor, a gente consegue fazer esse manejo e não tem mais conduta cirúrgica nem ortopédica, por exemplo. Então, é isso, você pode, ou, por exemplo, um paciente que já é acompanhado por um especialista, que não sabia que tinha o ambulatório, ele já pode ser diretamente encaminhado também. O que a gente acordou é que realmente fosse de especialistas pelo fato de já ter esse tratamento inicial e muito possivelmente algum exame, para que a gente possa dar um pouco mais de celeridade ao processo. Já tem um número de quantas pessoas você tratou com esse projeto aqui em São Carlos? Ano passado, a gente tinha, particularmente, só o meu, não vou lembrar de cabeça, mas os números gerais de procedimentos já tinham sido mais de 160, porque nós somos 4. Por exemplo, eu vou pegar todo ano, eu vou fazendo de 3 em 3 meses. Em janeiro, de janeiro, fevereiro e março, do grupo inteiro, a gente fez 50 procedimentos. E isso que a gente está falando que teve carnaval e janeiro, que metade do início de janeiro também quase não funciona. Nem os pacientes querem fazer. Então, se a gente pega meses que o fluxo, por exemplo, são mais altos, esse valor é ainda maior. Por exemplo, ontem a gente fez 7. Então, a gente tem demanda. Às vezes, inclusive, a fila está enorme. Tem um procedimento agendado até outubro. A gente não aumenta a quantidade por mês, sinceramente falando, por causa da prefeitura. Entendi. Porque eles precisam liberar a verba para que a gente faça isso.
Mas Então, não é tão simples assim, né? é, alguém tem que pagar a conta, né? Porque, querendo ou não, tem a parte toda da internação, hospitalar, taxa de sala, material. Então, querendo ou não ter uma quantidade máxima e mensal, mas quantidade de pacientes é imensa. Porque, imagina, com o envelhecimento da população, muito mais comum ter dor. Porque todo mundo envelhece, vai surgir, mesmo uma pessoa que super se cuida, vai ter algum nível de artrose com seus 80 anos. Então, é muito crescente com o aumento da expectativa de vida, esse aumento de casos de pacientes com dor crônica. Então, na verdade, o que às vezes falta é falta de acesso e falta de informação. Eu, Exatamente. pensando nisso, né, eu tinha até uma pergunta que às vezes a pessoa convive com a dor no dia a dia, né, e ela não sabe o momento em que ela precisa procurar ajuda, e às vezes ela se automedica, vai, né, deixando pra lá, fala, essa dor vai passar, é uma dor que é intermitente, né, mas muitas vezes ela acaba se tornando uma dor crônica por realmente ter essa intermitência, mas ser persistente. Em que momento o paciente sabe que ele precisa procurar ajuda? Ó, eu digo que é uma linha tênue, é quando você começa a perder qualidade de vida, autonomia, você começa a reorganizar a sua vida por causa da dor. Tem alguma coisa errada. Ela deixa de ser aguda. Se você está começando a dor controlar a sua vida ou influenciar em momentos importantes, isso é um ponto importante de atenção. Porque, assim, a dor aguda, eu vou mudar um pouquinho a linha de pensamento, mas vocês vão entender. Ela é um alerta do corpo. Ela é muito importante justamente para que a gente não continue se machucando. Mas o problema é quando ela continua ativa, mesmo depois que não existe a lesão. Então, por exemplo, um comparativo bem legal é a gente comparar com incêndio. Vamos supor que aqui começou a pegar fogo e disparou o alarme de incêndio. Ok, só que já vieram os bombeiros, eles já apagaram, mas o alarme de incêndio não desliga. Isso é dor crônica. Você já começa a ter uma alteração do sistema nervoso que perpetua esse estímulo de dor, amplifica. Então, muitas vezes, mesmo a lesão tendo sido tratada, resolvida, o paciente continua com essa sensação de dor. Tem conceitos fundamentais, né, para distinguir, diferenciar dor crônica, dor aguda, neuropatia. Qual que é o conceito básico para a pessoa saber exatamente o tipo de patologia que ela tem e como procurar ajuda? Acho que eu antecipei até um pouco da sua pauta, né? Não, tá tranquilo. A Mas gente vai, a, vai modulando aí, né? a gente tem algumas formas de classificar a dor. Essa primeira é a temporal, entre aguda ou crônica. Crônica maior do que 3 meses, aguda menos do que isso. E a gente pode classificar ela quanto aos tipos de dor. A gente pode ter dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. Então, a nociceptiva é quando a gente tem uma lesão do tecido. Essa é a mais comum que a gente conhece e também muito característica da dor aguda. Quando a gente tem um corte no braço, quando a gente tem uma fratura, pós-cirúrgico imediato, a dor que a gente... uma lesão tecidual, e a gente caracteriza ela como nociceptiva. Já a dor neuropática é quando a gente tem uma lesão do nervo, tem uma alteração ali do sistema nervoso simpático, como, por exemplo, uma hérnia de disco comprimindo a raiz, gerando um quadro de radiculopatia. E essa dor neuropática, ela, além do mecanismo bem diferente, né, que a gente tem alteração aí do sistema nervoso, ela tem características diferentes. É aquela dor que os pacientes referem muito como formigamento, queimação, choque, que muitas vezes o paciente nem sabe que é uma dor, é até difícil definir, mas é um desconforto, mas é um tipo de dor. E lógico, com a avançada da doença, vai se tornando cada vez mais intensa. E a nociplástica é aquela que muitas vezes não tem uma lesão visível. Mas você tem uma alteração do sistema nervoso como um todo. A forma como o corpo interpreta a dor está alterado. Ele está hipersensibilizado. Eu tenho uma alteração aí da percepção, que é muito comum. Um dos exemplos mais comuns, assim, conhecidos por todos, é a fibromialgia. Então, ela se enquadra bem nesse quadro, que você não consegue ver uma lesão, e por isso muitas vezes os pacientes demoram de ter o diagnóstico e o tratamento, mas é um tipo de alteração. E elas podem ser mistas, elas podem se misturar. Você pode ter mais de um tipo de mecanismo no mesmo paciente. E por isso que às vezes é difícil tratar. Você fala assim, quem tem neuropatia pode ter fibromialgia, ou um ou outro, ou os dois combinados. Ó, vou pegar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Um paciente que fez uma cirurgia, então o próprio trauma cirúrgico ali no local da cicatriz, naquele primeiro momento é uma dor nociceptiva pura. Mas ao longo do tempo, passou mais do que 3 meses, ele continua ainda doendo ali. Ele pode ter tanto um componente nociceptivo, da lesão tecidual, por exemplo, e que vai responder a um tipo de tratamento, e ele pode ter uma neuropatia, começar a ter uma alteração ali daquela uma hipersensibilização periférica,
que pode ser secundário à cicatrização, aderência, neuroma, depende muito da região, e ter um componente agora neuropático, com formigação, com alteração da sensibilidade, com hiperalgesia, o aumento da dor, com estímulos que não eram para ser dolorosos, por exemplo. E a gente tem 2 mecanismos, e você vai ter que abordar os 2 mecanismos se quiser que ele melhore. Senão, pode até melhorar um pouco, mas ele vai continuar com algum grau ainda de dor, né? O que foi provocado também, nem cabe o diagnóstico nesse momento, é só tratar a dor, né? Se a pessoa tem uma diabetes mais avançada e tá causando isso aí, por exemplo. Lógico que sim. A gente precisa. Primeiro de tudo, a gente tem que identificar qual que é a origem da dor. Nesse caso, a gente está falando sobre os mecanismos, né? Qual que é a origem? Uma lesão tecidual, uma alteração do sistema nervoso, uma alteração da percepção, para a gente entender onde a gente vai atuar, para diminuir essa transmissão do sinal doloroso. Mas se você não trata a causa, vai voltar novamente tudo. Lógico que tem coisas que você não tem como reverter, mas tem muita coisa que dá para você fazer e melhorar. Por exemplo, uma neuropatia diabética, como você falou, se o paciente está com a glicemia totalmente desregulada, você vai começar a fazer o tratamento, não vai responder. Não, tá com uma péssima alimentação, não dorme. Você não tem nem ambiente para o corpo se recuperar. Imagina um ambiente extremamente inflamado, é a mesma coisa que a gente fala da obesidade. Às vezes não tem nem outras doenças associadas, mas só o fato do corpo estar super inflamado aumenta muito a percepção de dor, gera essa hipersensibilização. Então, tudo está relacionado. Para a gente conseguir entender, tratar a dor crônica, você tem que entender ela como uma doença central e que é crônica. Então, você precisa atuar em todos esses âmbitos, senão você não vai conseguir bons resultados. Aí você vai se enganar e enganar o paciente. E vai tomar o tempo de todo mundo, né? Se não tiver uma persistência, uma consistência no tratamento. E esse tratamento, assim, global, né? Que você vai ter Uhum. que ver todas as frentes, não simplesmente medicação, não só procedimento, mas mudança comportamental, mudança alimentar, e aí esses outros pilares entram juntos. Mas se você esquecer algum deles, vai voltar tudo de novo. Então, o tratamento da dor, ele pode ser aplicado tanto em casos em que o próprio paciente pode fazer algo para melhorar a situação dele, né, após o procedimento, quanto em casos como, por exemplo, alguém que está com uma lesão muito grave em articulação, por exemplo, que um próximo passo seria uma substituição da articulação, né, por uma artroplastia, por exemplo. Então, vai nesses 2 âmbitos, né, desde um tratamento para dor propriamente dito, que depois ele tem que ter a consciência de que depende dele, para realmente o resultado ser duradouro, quanto uma medida para reduzir uma dor ali local que não tem muito o que fazer, né? Não depende muito do paciente. O que a gente tem que fazer é ajudar o paciente a alcançar isso, mas desde o primeiro momento ao último, ou ele faz a parte dele, ou a gente não vai conseguir. Então, uma coisa muito importante da consulta é conscientização e educação. Porque eu vou pegar um dos casos da paciente que eu fiz ontem e a gente vai chegar na artroplastia. É uma paciente, a última de ontem, que foi um joelho que a gente fez da radiofrequência. Ela tem artrose avançada em ambos os joelhos. Tem exposição óssea, tem lesão de menisco. Então, aquele quadro de osteoartrite típico que você tem alteração de todas as formas, inclusive com sinovite. Só que ela já é acompanhada comigo por um tempinho. Então, eu já tinha feito, inclusive, todo esse tratamento da parte inflamatória, da sinovite, já tinha melhorado, já tinha feito procedimentos com proloterapia, bloqueio dos nervos geniculados, bloqueio diagnósticos positivos, mas não é duradouro, porque ela tem uma lesão muito avançada. Mas ela não quer fazer cirurgia de jeito nenhum. E, em parte, eu entendo. Assim, são os 2 joelhos, o pós vai ser complicado. E a gente tem algumas alternativas para isso. No SUS, assim, não tendo radiofrequência, qual é a outra forma de neurólise que a gente pode fazer? Neurólise química, que seria essa queima do nervo, né? Então, a gente pode optar pelo álcool ou fenol. O fenol ficou muito tempo proibido, aí depois do que aconteceu, agora que voltaram a liberar de novo, mas ainda tá bem restrito de conseguir comprar, tudo. Então, o álcool que é mais fácil, o álcool absoluto. Fiz essa opção com ela também, mas só durou 4 meses. E voltou. Todas as dores, ou seja, ela responde muito bem, mas por conta da lesão, volta a acontecer. E a ela já tinha, então, indicação de radiofrequência, mas a gente não tinha essa possibilidade. E com a radiofrequência, a gente também vai fazer essa queima do nervo, digamos assim, de uma forma bem leiga, que seria o quê? Interromper essa transmissão do estímulo doloroso. Se ela não responder à radiofrequência, o próximo passo tem que ser artroplastia. Então, a gente tenta intervir nisso tudo antes para evitar que tenha aquele desfecho final. A lesão continua ali, ela não tem como voltar até aquela estrutura que ela tinha lá atrás se ela tivesse cuidado. Mas a gente tem algumas formas de quebrar esse ciclo doloroso e talvez não chegar em um procedimento tão invasivo. Mas aí, qual que é a parte importante do paciente? Tá sem dor? Ela precisa fazer fisioterapia e musculação. Porque para você tirar a sobrecarga da articulação e perder peso.
vai ser a mudança de hábito dela. Porque se ela realmente conseguir uma musculatura forte, de quadríceps, conseguir fazer de fato esse acompanhamento, às vezes a lesão não sai, mas a percepção da dor diminui bastante. Então, é uma evolução que a gente pode dizer assim, né, sobre o tratamento, fisioterapia, RPG, depois procura bloqueio, depois radiofrequência. Como que é essa evolução do ciclo da dor até chegar no momento que precisa fazer uma intervenção cirúrgica? Esse caso que eu usei de exemplo é um caso, acho que fica claro, assim, essa ordem. Só que a gente tem que lembrar que não é uma ordem cronológica linear. Você tem várias ferramentas que você pode usar delas em diversos tempos do tratamento do paciente para evitar que você chegue, de fato, a um desfecho final mais invasivo, que seria o cirúrgico. Mas, por exemplo, se chega um paciente que tem 3 meses, só 4 meses de dor, por exemplo. Quanto mais cedo você faz uma intervenção, depende da lesão, claro. Mas, assim, em geral, menor a chance de que aquela dor se cronifique. Quanto mais tempo você fica sentindo dor, maior a chance de que ela se perpetue. Porque se torna um ciclo, né? Essa hipersensibilização vai aumentando cada vez mais. Então, às vezes, o bloqueio ele não precisa estar lá no final. Às vezes, ele pode vir como uma ferramenta ali no início também, para ajudar até aquela quebra já de cara, o paciente conseguir, então, fazer uma boa reabilitação, uma boa fisioterapia. E às vezes pode ser suficiente só fazer ele, ou então às vezes pode ser que ele segurou, mas vai ficar tomando remédio aí por um tempo, vai fazer fisioterapia por um tempo. Então, tem vários momentos que a gente pode usar, são ferramentas num tratamento, num plano de tratamento. Por isso que é muito importante individualizar cada paciente e o contexto que ele tá. Porque também, assim, um tratamento que vai ser ótimo para você, às vezes não vai servir para você porque você não vai conseguir fazer. Então, não adianta eu te prescrever. O que importa é o que funciona para aquele paciente, porque senão e assim, o mundo ideal que a gente é muito bonito, mas todo mundo trabalha, todo mundo tem vida, então tem que ser o que é factível, né? Então isso também precisa ser adaptado. Diversas regiões do corpo a gente pode aplicar esse tratamento de dor. Dor de cabeça crônica, enxaqueca, né? Ombro, quadril, é, todo lugar pode ser aplicado, tem alguma restrição? Bom, de modo geral, essas regiões principais, a grande maioria tem sim procedimentos específicos de intervenção que a gente pode fazer. Por exemplo, dores cefaleias, né? Crônicas, refratárias, desde ou radiculopatias cervicais ou enxaquecas, a gente tem alguns bloqueios que a gente consegue fazer. Nervos occipitais, é bem comum posterior, a gente consegue fazer alguns nervos mais faciais. Dores faciais, a gente tem trigêmeo, por exemplo, que é bem comum, que a gente consegue, ou neuralgia pós-herpética, que às vezes tem bastante em face, mas também tem tórax. Tem todas aí de coluna, que pode ser cervical, lombar, torácica, joelho, tornozelo, pé, mão. Então, tem vários tipos de abordagem, só que Cotovelo. todas são um pouco diferentes, assim. Às vezes o foco vai ser no nervo, às vezes o foco vai ser no tendão, às vezes o foco vai ser na articulação. Depende de qual que é a alteração daquele paciente, né? Não é porque a dor é no mesmo lugar que vai ser o mesmo mecanismo de lesão e mesma estrutura que está alterada. Né? A questão do estímulo. Você costuma fazer o bloqueio com estímulo? Tem que fazer, né? E aí, Bom, né, o bloqueio em si químico é com a injeção do álcool. O estímulo é utilizado para localização do ponto exato? Como você utiliza esse tipo de vamos lá. instrumental? Tá falando da radiofrequência ou qualquer bloqueio? Bloqueio, de uma maneira geral. Porque a gente tem os dois instrumentais, né? O bloqueio com estímulo ou sem estímulo e a risotomia, né? E às vezes, para a gente, dentro da empresa, é um pouco difícil explicar. Às vezes, para as pessoas que estão até no ciclo de produção, qual é a diferença de um para o outro, né? Qual característica tem que ser imprescindível para uma cânula de risotomia, que é diferente da cânula de bloqueio, né? Tá, vamos lá. Esse conhecimento acho que eu trago muito da anestesia também. Os estímulos que a gente usa na radiofrequência e esse outro que você está falando, que é o estímulo plexo, bloqueio de nervo Isso. periférico, eles são coisas diferentes. Uhum. Apesar de serem estímulos para a gente confirmar o posicionamento do nervo, mas eles funcionam de forma diferente. Porque na radiofrequência a gente vai ter principalmente na convencional térmica, a gente vai ter uma lesão permanente. Pode voltar, tem regeneração, mas é uma lesão permanente. Então, se você pega uma fibra motora, aquele paciente não vai ter alteração motora. Pode ficar com dificuldade de andar, se for membro inferior, por exemplo. Então, você precisa ter certeza de onde você está fazendo. Quando a gente vai para um bloqueio de nervo periférico, que inclusive é muito usado na anestesia também, que tem esse estímulo plex, é para a gente confirmar o posicionamento, a gente tem duas formas. Normalmente com ultrassom, sempre guiado, e com o estímulo plex. Na dor, fazendo um adendo, a gente usa muito escopia ou ultrassom. Se a gente está falando da anestesia, a gente usa ultrassom. Aí a radioscopia já entra muito menos. É mais para esse tipo de procedimento de dor mesmo. Então,
Durante muito tempo, quando se não tinha esse acesso simples aos exames de imagem, como ultrassom, o que que eles usavam para conseguir identificar onde estava o nervo? Estímulo. Você vai com a corrente elétrica lá, na hora que chega, você consegue ver. Você controla a amperagem, vai vendo quanto de estímulo está tendo. Se você está com muito pouco, se está tendo muito estímulo, está dentro do nervo. Quando você está perineural, você vai ter continua respondendo, mas com a carga que você está dando um pouco maior. Ou se você está dando a carga que deveria, não está tendo nada, você não está no lugar. Então, essa é uma forma, mas, obviamente, se você tem um exame de imagem que você está com visualização direta, dinâmica do que você está fazendo, é muito mais preciso. Então, hoje é muito comum usar o exame de ultrassom, mesmo que você tenha ou não o estimuloplex. O ideal é que você tenha os dois. É o mundo perfeito, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Porque você está vendo ali, você vê a solução dispersando, você vê onde está entrando, você vê onde está a ponta da sua agulha, então você consegue fazer com muito mais precisão e segurança. E isso a gente usa muito para bloqueio de nervo periférico, seja na anestesia ou pode ser também nos tratamentos de intervenção para dor crônica. Quando a gente está falando dos estímulos aí para radiofrequência, aí a gente vai usar o próprio aparelho da radiofrequência para a gente gerar esses estímulos sensitivos e motores, né? Tanto que a gente vai precisar da corrente elétrica, ele vai usar para fazer isso. Quando a depender de qual tipo, a gente vai precisar fazer ou só o teste sensitivo, ou a gente vai precisar fazer o teste sensitivo e motor. Por que que eles são importantes? Justamente como eu estava falando antes, para a gente conseguir confirmar com precisão que a gente está ali no local. Ah, mas você não está vendo com a escopia, tudo? Sim, mas a gente vai fazer uma queima, legalmente falando, então a gente tem que ter realmente muita garantia que você não está pegando fibra motora, por exemplo. Quando a gente está falando da radiofrequência pulsada, ela é um pouquinho diferente, porque ela não vai lesar o nervo, ela vai fazer uma modulação. A gente usa temperaturas mais baixas, mais ou menos 42 graus Celsius, por mais tempo, que é para a gente modular, alterar a forma de transmissão desse estímulo doloroso, daquelas fibras nervosas que estão ali. Quando a gente fala da radiofrequência térmica convencional, unipolar ou bipolar, enfim, a gente está falando de temperaturas bem mais altas, de 80 a 90 graus Celsius, com tempos muito menores, por exemplo, 90 segundos é bastante usado, varia também, depende um pouco da região. E a gente vai ter, de fato, uma interrupção dessa transmissão. A gente tem uma lesão, de fato, ali, que nesse caso vai ser pela energia térmica, né? Então, sempre que for uma lesão, a térmica a gente vai ter que fazer tanto sensitivo quanto motor. E na radiofrequência pulsada, a gente costuma fazer o sensitivo. Porque mesmo que seja fibra motora, ela só vai modular, ela não vai queimar. Então, você confirmando a posição que está ali onde você quer aquela parte da analgesia, da modulação, tudo bem. Qual que é a maior dificuldade durante o procedimento? É localização? É se localizar? É achar o ponto exato? Qual que é a maior dificuldade durante, no seu ponto de vista? Acho que depende muito do paciente para paciente, assim. O mundo ideal, se você está com um bom material para você fazer, você está com boas agulhas, você está com um bom gerador, você está com um paciente que não é super obeso, que também isso também interfere, e você está com um bom aparelho de raio-x, um bom aparelho de ultrassom, que você consegue visualizar bem, isso vai melhorando muito mais a qualidade do seu procedimento. Tem a anatomia, lógico, né? Então, isso ajuda a gente a se guiar bastante. Então, você ter isso na cabeça, com certeza já ajuda. Mas imagina que são sempre pacientes que têm alterações, né? Então, se a gente pensa numa coluna, você não vai pegar uma coluna saudável. Então, você vai pegar aquele paciente que tem um espaço extremamente fechado, que tem uma estenose de canal, que não vai ser tão simples você conseguir acessar aquele espaço que você quer com uma agulha, porque se ele tivesse ótimo, ele não precisava estar ali. Então, às vezes varia um pouco a depender do nível de lesão, se o paciente é muito obeso, se não é. Eu tenho uma certa facilidade que, como eu sou anestesista também, eu sempre faço com o paciente com um pouco de sedação. Então, isso facilita muito, ele fica muito confortável. Lógico, né? Com segurança, eu faço no hospital, a grande maioria, então tem toda de monitorização e tudo mais. E isso já ajuda muito, porque tem aqueles pacientes que são muito ansiosos, que ficam com medo, mesmo sendo minimamente invasivo, só de ver uma agulha, às vezes já começa. Ou que nem o Thiago, que só o capote de chumbo já deixou ele suando, nervoso. Então, cada um vai ter suas ansiedades, né? Então, quanto mais confortável a gente conseguir deixar a pessoa, isso também colabora bastante. Por exemplo, na radiofrequência pulsada que a gente fez, os 3 primeiros pacientes de ontem, era uma sedação consciente, ele não estava completamente dormindo, tanto que na hora que eu chamava, ele despertava para eu conseguir confirmar o posicionamento. Estava fazendo teste sensitivo e aumentando. E aí, tá sentindo no mesmo trajeto da sua dor? Como que tá? E aí ele respondia, depois de meio de novo, mas fica confortável ali na realização do É um sono procedimento. leve, não profundo, Isso. suficiente para não sentir a dor, né?
Exatamente. Então, depende um pouquinho também de onde você está, quais tecnologias que você tem, qual que é o material. O domínio da técnica também proporciona toda essa Isso, com segurança, né? certeza. Então, assim, né, eu acho que é interessante você pontuar isso que o paciente fica, né? Ele fica sedado, mas ele tem certa consciência quando você o chama, né? Porque às vezes a pessoa tem essa questão de estou com dor, tenho medo de fazer o procedimento, às vezes medo, né, de ser uma anestesia geral ou algo do tipo. É um procedimento minimamente invasivo, né? O paciente fica com uma sedação leve, então é algo que ele tem uma alta mais rapidamente também. Você havia comentado que no mesmo dia, algumas horas depois, ele já recebe a alta, né? Então, às vezes, existe esse receio, né? Nossa, mas eu vou entrar em um centro cirúrgico, vou ter que fazer a preparação para uma cirurgia, vou ter que ficar um tempo, né, longe de casa. Às vezes, o pessoal tem filho, não quer ficar longe da família. E é mais simples do que parece, né? Em termos de complexidade da própria cirurgia, né? Não que seja uma cirurgia fácil, né? Mas em termos de invasibilidade, de tempo de recuperação, né? Você havia comentado comigo também que você faz injeção de fármaco, né? No ponto que é realizado o procedimento ali de queima, Esses né, bloqueios que a pra... gente fala, desculpa, Não, interromper um imagina. pouquinho. Esses bloqueios ou bloqueios testes diagnósticos ou terapêuticos iniciais é só com medicação, né? Que inclusive é o que a gente tem no SUS. Então, todos são bloqueios, só que são formas diferentes, com tecnologias diferentes, mas a gente tá. O nome geral, né? Seria o mesmo. Então, sim, são minimamente invasivos, são guiados por imagem, então isso ajuda muito com que seja muito mais rápido e preciso. Tem alta no mesmo dia, pouquíssimas horas depois. E eu acho que o principal é isso, é a recuperação. Porque a gente tá entrando com agulha super fina, mais fina do que a que pega uma veia. Então, não tem corte, não tem nada, é muito mais tranquilo pro paciente. Lógico que tem seus riscos, como qualquer procedimento cirúrgico, né? Mas é muito mais tranquilo do que uma cirurgia, de fato. É possível fazer em clínica, dada essa complexidade que, de uma cirurgia que não tem, por conta de ser muito ou pouco invasivo, dá para fazer em clínica, né? Se tiver uma Na clínica verdade, estruturada. é muito feito também, que de forma ambulatorial, de fato, justamente por isso, porque são procedimentos ambulatoriais, mesmo que você precise fazer no hospital, é com alta no mesmo dia. Então, a gente diz que é ambulatorial. Então, você só precisa ter uma estrutura para isso, porque você está usando anestésico, você está usando outras medicações, então você precisa ter uma estrutura para qualquer intercorrência, você possa dar a assistência adequada. Então, assim, sempre fazer com segurança, mas é totalmente factível fazer em clínica, principalmente procedimentos mais simples e que a gente usa muito ultrassom, então, ombro, joelho, quadril, pé, todos esses, até coluna também dá para fazer bastante coisa, principalmente a parte de faceta, que seria essas. Por conta de artrose facetária. Quando a gente está falando já um pouco de radiculopatia e começar a acessar mais profundo, já não gosto muito, não. Não aconselho, é melhor levar para o hospital nesses casos. Mas dá para fazer muita coisa. É isso, deixa com segurança, lógico. Tudo que precisar do raio-x não vai dar para você fazer na clínica. Você vai ter que levar pro hospital. Mas é isso, é muito tranquilo. E, por exemplo, né, nesses casos assim, joelho, às vezes não precisa nem de sedação, uma super tempo de recuperação. Você faz ali rapidinho, o paciente já vai para casa. Então é muito mais tranquilo do que o pessoal. Acho que, na verdade, é um medo do desconhecido, né? Exatamente, mas acho que a questão da gente fazer esse momento aqui, esse podcast, é levar conhecimento para as pessoas que são, obviamente, leigas do assunto e querem conhecer um pouco mais do procedimento, antes de ter uma escolha, né? E fazer uma cirurgia, ou fazer um bloqueio de dor, ou uma viscosuplementação, ou algo do tipo, tá? Mas realmente, esse canal aqui é para proporcionar conhecimento, levar conhecimento para quem nos assiste, obviamente. Pensando, né, em como isso melhora a qualidade de vida do paciente, às vezes a pessoa tá com aquela dor persistente, né? Tem esse receio, não sabe o quão simples é o procedimento, né? Porque querendo ou não, você não vê uma gota de sangue, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu tô com essa dor, se eu procurar ajuda, pode ser que eu precise passar por uma cirurgia enorme, demore para me recuperar, fique com alguma cicatriz, né? O procedimento não deixa cicatriz nenhuma, né? Uma picada de agulha. E é realmente super importante as pessoas terem esse esclarecimento, né? E saberem que dá para procurar ajuda, né? Então, assim, muitas vezes você tá com uma dor nas costas, né? Pensa, eu vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia de disco ou algo do tipo, e o seu neurologista ortopedista te encaminha para um tratamento de dor, né? É Que vai mais ser uma coisa muito conservador, né? mais... Exatamente. Eu acho que o importante é que muita gente não sabe nem que existe essa opção, que você tem outras alternativas, né? Que não só cirúrgicos. Então, tem algumas ferramentas, opções de possibilidade de tratamento antes da gente precisar evoluir para algo mais invasivo. É justamente para tentar evitar que a gente chegue nesse ponto. E como você mesmo havia comentado comigo ontem, tem pacientes que acabam não precisando retornar para fazer o procedimento novamente, né? Mesmo sendo muitas vezes, né, algo temporário, né, esse alívio, dependendo da lesão.
Se a pessoa segue corretamente as suas prescrições, faz atividade física, fisioterapia, muitas vezes perda de peso, a pessoa acaba não precisando novamente, né? E ela retorna à qualidade de vida que ela tinha antes. Exato, pode ser que não precise. É muito variável essa durabilidade do procedimento, justamente por conta de todos esses fatores, tanto de adesão do paciente ao tratamento, também nível de lesão, e o quanto que aquilo ali é reversível ou não. Se a gente está falando de uma artrose de coluna, você não vai conseguir reverter muita coisa, mas você está falando de uma tendinopatia, por exemplo, no cotovelo, como você deu um exemplo, é totalmente factível que a gente consiga essa recuperação aí tecidual, que você vai fazer ajudar com que isso aconteça mais rápido. E condilite me incomoda, viu? Particularmente. É bem comum. Eu vou bastante à academia e isso aí tem me causado um pouco de transtorno. E se a gente for pensar que hoje, né, a tendência do mundo fitness está aumentando muito, né? Acredito que essa questão do tratamento da dor tende a ter uma visibilidade maior, né? Porque você tá, né, se empenhando no treino, tá seguindo uma dieta legal, se você tem alguma lesão, se você sente alguma dor, eu acho que o que você quer primordialmente é conseguir voltar a treinar de novo para não perder tudo que você conquistou, né? Me incluo um pouco nisso também. Mas são perfis de pacientes bem diferentes, mas que mecanismos de dor diferentes, focos de tratamento diferentes, mas que no final todo mundo quer a mesma coisa, que é retomar a qualidade de vida, autonomia, suas atividades normalmente. Doutora, quando você olha para o futuro da medicina intervencionista, o que que você vê de especial? Você vê alguma diferença? Você está vivenciando alguma projeção, né, do que tem hoje e onde você quer chegar, onde que esse tipo de medicina quer chegar? O que que você espera desse futuro? Bom, eu acho que a gente já está vendo muito essa evolução, que são justamente essas tecnologias mais avançadas que a gente consegue melhorar a técnica, a segurança, a precisão, e cada vez menos ter menos procedimentos invasivos, né? Que ser cada vez eles mais minimamente invasivos, digamos assim. Por exemplo, antes a gente não tinha nem ultrassom. Hoje em dia já se tornou uma coisa mais comum. Teve lá nos... Não peguei essa época, mas eu sei, por exemplo, meus preceptores, eles faziam tudo às cegas. Eles nem tinham na época esse auxílio. Então, isso já foi uma grande evolução. Aí a gente começa a ir para esses outros tratamentos, como radiofrequência. É uma coisa que já tem bastante tempo, assim, do conhecimento, da sua eficácia nesses tratamentos, mas ela nem é disponível para a grande maioria da população, porque a gente está falando de sistema público de saúde, né? Então, acho que uma das primeiras grandes evoluções precisariam ser aumentar esse acesso a essas terapêuticas que, às vezes, ainda são com um custo muito elevado. Então, talvez simplificar aí gerar menos custos, né? Para que a gente consiga aumentar ainda mais a cobertura e o avanço cada vez maior desses tratamentos. Por exemplo, a parte de neuromodulação tem avançado muito, eh, assim, melhorado cada vez mais pessoas se especializando e fazendo essa parte, que já é uma coisa bem específica. Você vai colocar eletrodos ali, por exemplo, né, no sistema nervoso central, gerando estímulos, assim, a indicação seriam pacientes muito refratários, mas já é uma coisa com a tecnologia agindo nisso para a gente conseguir ter resultados melhores. Então, às vezes, aquele tratamento que ninguém sabia o que fazia, vai surgindo esses tratamentos mais específicos, né? Então, acho que é bastante dessa parte da evolução da tecnologia para conseguir auxiliar a gente a fazer cada vez com mais segurança, mais fácil e sendo menos invasivo para o paciente. E, lógico, com custo-efetividade, né? É, Então, assim, pensando em como os instrumentais podem ajudar, né, durante esse procedimento. A gente tem, então, alguns produtos que já estão consagrados nas técnicas, né? E a gente sempre está buscando uma evolução, né? Você tem alguma sugestão do que poderia melhorar nos produtos? Ou, por exemplo, pensando num paciente obeso, né? Talvez a gente tenha aí uma tendência de ter um padrão de comprimento das cânulas de risotomia e de bloqueio, né? E a gente não tem a visibilidade que, olha, a maioria dos pacientes é obesa. Tô chutando aqui, né? E a gente precisaria de uma cânula um pouco maior, né? Como você acha que essa conversa que a gente está tendo, essa abertura que a empresa dá para vocês trazerem essas dores para a gente pode ajudar? Bom, principalmente vocês que têm essa parte de desenvolvimento de projeto, isso é muito legal, porque tem algumas dificuldades técnicas que só aparecem quando a gente está fazendo, e depende disso, do paciente, do material. Então, por exemplo, o formato da agulha é uma coisa que é muito legal. Posso estar errada, mas que eu lembro que eu tinha visto de vocês, vocês ainda não têm aquelas agulhas que pode ser com a ponta um pouco dobrada, como se fosse A gente- curvada. Só um pouquinho, sim? A gente tem. A gente tem essa opção para risotomia. Acho que eu acabei não vendo, Eu então, acho porque que a Nath não me não foi. passou.
Mas a gente tem. Ela é uma curvatura bem sutil na pontinha. Né? Depois eu vejo com calma. Essa realmente acho que a Nath não me passou no panfleto, não vi. Mas é uma coisa que ajuda bastante. Então, por exemplo, na radiofrequência térmica que a gente fez ontem de ramo facetário. Isso ajuda muito a gente conseguir posicionar, porque às vezes o ângulo de curvatura, o que acontece? Depende do que a gente está fazendo, mas a gente está falando da ponta ativa da agulha. É a parte da ponta ativa que faz a lesão, né? Que gera essa lesão térmica. Então a gente precisa deixar ela muito encostada naquela estrutura que a gente quer, ali, deitadinha, né? Pra gente aumentar essa área de lesão. Se você vai assim, você tem uma lesão menor. Uhum. Então, isso ajuda a depender de qual que é a estrutura, qual que é a posição, para a gente conseguir posicionar melhor. Então, às vezes, até para deslizar naquela estrutura, conseguir colocar. Isso ajuda bastante até pela escopia, pelo raio-x, a gente conseguir um melhor posicionamento. Quanto melhor posicionamento, melhor resultado para o paciente. Quando a gente está falando da radiofrequência pulsada, a gente já vai com a posição da agulha um pouquinho diferente. A gente vai fazer mais aquela circular, né? Seria com a ponta, não necessariamente ser deitada. Então, isso também muda um pouquinho qual que vai ser a área de lesão. Só que nesse caso a gente está modulando, né? Então, é diferente da outra que de fato a gente vai fazer a queima. E aí, esses tamanhos de lesão também acho que é legal, que é importante, que difere muito também, não só pelo paciente, mas qual tipo de estrutura que você quer. Você quer uma pontativa de 10, você quer uma pontativa de 5, qual é o tamanho da lesão que você quer fazer. Isso dos gauges, né? Quanto maior, também maior vai ser a área de lesão. Se a gente está falando de estruturas que você tem que atingir uma maior área, às vezes você vai ter que fazer mais de um ponto de queimas, digamos assim, para você conseguir ter um resultado melhor e pegar todas aquelas fibras que você precisa. E em relação ao tamanho da agulha, comprimento, também faz diferença, lógico. Você vai trabalhar com estruturas mais profundas ou pacientes mais obesos. A gente tem, por exemplo, as de 150, mas se não, a gente trabalha com as de 100, por exemplo. Então, depende muito do... Você tem que saber o foco que você vai, qual nervo que você vai tratar, qual que é o paciente, sempre individualizado. Acho que isso é o principal. Porque nenhum equipamento sozinho vai conseguir ter um resultado se a gente não levar em consideração todos esses fatores, né? Assim como não é o equipamento que tá ruim, se você tá ignorando eles. Essa vivência, né, de um profissional médico junto com o desenvolvimento da R3A, junto com a fábrica, com o fabricante, como que isso pode trazer benefício, né, para a segurança, para a tecnologia? Como você vê isso? Acho que essa troca é muito legal, tanto para a empresa, mas principalmente para a gente, porque a gente consegue ter nossas dificuldades técnicas, às vezes, durante o procedimento atendido. Então, a gente, às vezes, pode conseguir chegar a soluções práticas que vão ajudar na execução do procedimento quando a gente consegue trabalhar junto. Por exemplo, não estou gostando do material que encapa essa parte da agulha, né? Que é a parte que protege, deixando só a ponta ativa. Ou, como eu trouxe para vocês, aquela agulha X não está muito cortante, estou tendo dificuldade de colocar naquela estrutura. E assim por diante. Então, a gente consegue melhorar muito esse benefício. Acho que é uma troca, um feedback, né? Que tanto para um lado quanto para o outro. E acho que isso só faz crescer a todos, né? Com certeza. Eu queria, né, para finalizar, né, queria que você falasse uma mensagem, né, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, sobre a próprio ramo de medicina da dor, né, o que você poderia trazer para eles, né, de quem está convivendo com essa dor, como procurar ajuda, quando procurar ajuda. Eu acho que a mensagem principal é nessa linha. Eu acho que quem tem dor tem que pensar que não é normal, que tem opções de tratamento, tem possibilidades, que deve procurar ajuda. E não perder a esperança, né? Que a gente consiga retomar essa qualidade de vida, autonomia. Acho que é o principal foco de quem trabalha com dor, de quem está tratando com dor, porque a gente tem interferência em todas as áreas da vida da pessoa. Então, é devolver qualidade de vida, é tirar a dor e devolver vida. Doutora Natália, eu fiquei espantado com o domínio, né, da técnica, da situação, né, do que você apresentou aqui hoje. Isso nos traz uma confiança, um nível de confiança bem assim, extremo em relação a participar de projetos contigo, participar de cirurgias e ter como feedback, né, todo o seu feedback, levar isso para o projeto e resolver da melhor forma possível. A gente vai tratar todas as observações que foram feitas, tratar com carinho e realmente levar a sério isso, né? É É gostoso uma falar com quem baita sabe, de né? uma baita de uma oportunidade a gente está tendo de aprimorar, melhorar o produto, desenvolver novos produtos, inclusive.
Fico muito feliz com o comentário, obrigada. E vai ser um prazer, assim, participar disso. Acho que é muito prazeroso e gratificante a gente conseguir participar da evolução desse processo, como a gente estava conversando, da melhora, do avanço, no cuidado. E então, assim, quando a gente consegue encontrar parcerias, né, que se ajudam mutuamente, com certeza melhora muito, porque tem desafios para todos os lados, né? Se a gente trabalha junto, é muito mais fácil a gente conseguir alcançar resultados melhores. Então, É. muito obrigada também. E sem politizar a conversa, mas de fato a gente participa de bastante cirurgias, seja para dor, seja para cirurgia mais invasiva ou menos invasiva, a gente não vê muita mulher. Você já percebeu isso? Não tem médica, a maioria, mulher, enfermaria, né, Alimentação. experimentação, é sim, você tem um domínio feminino, mas médico, cirurgiã, a gente quase não vê, quase não vê. Esse acho que é uma das lutas diárias. Imagina que eu também sou nova, assim, relativamente comparando com o pessoal que está nesses ramos cirúrgicos, que dependem um pouco mais de tempo de formação. Então, são meios extremamente machistas. Muitas vezes a gente precisa até se impor, assim, e é difícil se posicionar. Mas eu gosto bastante, inclusive acho muito importante a gente trazer esses temas, porque ajudam a fortalecer outras mulheres a chegarem nessas posições. Também foi um pouco difícil conseguir abrir um setor, tomar a frente com tantos outros profissionais também tão qualificados quanto, mas é um meio extremamente masculino. Então, é olhado com outros olhos, até você criar-se um respeito por você, uma autoridade, leva-se mais tempo, você tem que mostrar, mas assim, é isso, se você acredita no que você está fazendo, se você tem aquele conhecimento, é continuar. Resiliência que uma hora a gente consegue ir encontrando os espaços. Eu acho que tem espaço para tudo e para todos, né? Mas tem algumas coisas que culturalmente são mais difíceis. Mulheres jovens sofrem um pouco, né? Quando entram em um ramo novo. Novo, assim, né? A gente estudou para isso, mas aí você entrar no mercado de trabalho e conviver com as outras pessoas. Não falo que a gente tem que falar um pouco mais alto, não é nem isso, mas às vezes a gente precisa tentar puxar um pouco para o nosso lado, porque senão a gente Mas não por vai incrível que enxergar. pareça também, não só lá dentro do meio profissional, mas os próprios pacientes, culturalmente falando, eles têm uma certa resistência. Então, uma das coisas que eu mais escuto todos os dias é: nossa, mas você é muito novinha, como que você é minha anestesista? Mas que eu já me acostumei, eu falei, isso mesmo, imagina se fosse um velho que não se atualiza. Exatamente. Você ainda tá com as tecnologias novas na cabeça, né? Mas é isso, acho que tempo não diz nada, né? Diz empenho, dedicação, independente do tempo, porque as coisas evoluem muito rápido. Uhum. E você também, no mesmo sentido, né? Eu me Não é identifiquei fácil a quando ela gente. tava falando. É, Eu sou engenheira. Então, assim, teve disciplina que eu fiz que só tinha eu de mulher na turma. O resto É só ainda homem. mais masculino. Ainda que no meu ano foi meio que 50%, assim. Só que eu tive irmãs de amigas que faziam, por exemplo, engenharia elétrica, que da turma inteira tinha ele mais uma. Só. O resto tudo homem. Uma turma de 80, engenharia. 78 homens. Então, assim, a gente, às vezes, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, com 23 anos, imagina, eu só usava salto. Pra ficar o mais alto possível, pra olhar meio que Igual. igual, pra eles não precisarem olhar pra mim assim. Porque imagina, às vezes você chega e fala assim, olha, esse material assim, assim, assado. O cara que tá lá, 30 anos trabalhando, vai olhar pra mim e falar assim, minha filha, você acha que eu vou trocar o material? Você ainda que me fala isso? Então a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura ali pra... Porque assim, a gente tem essa questão de trazer um pouco de delicadeza pro ambiente, que acho que é natural da mulher, né? Só que a gente ainda tem que manter um... Ainda Um bem que certo mulher tem jogo respeito. de cintura, porque senão. Exatamente, exatamente. Também queria aproveitar, além de agradecer, por elogiar vocês também, de vocês buscarem fazer isso. Tanto aqui, que eu acho que levar informação é o que mais falta nas pessoas, principalmente locais que têm menos acesso, e de querer melhorar. De vocês estarem construindo, executando, projetando os materiais de vocês, mas pensando no outro lado. É muito legal quando a gente vê que a empresa também quer nos atender, né? Assim, para que a gente tenha um resultado melhor, que é ouvir, que é escutar, não simplesmente pensando no financeiro, tudo mais, mas que está realmente preocupada com o projeto, né? E querendo, na verdade, entender mais a fundo todos os processos, Uhum. entender as doenças e por que está fazendo aquele material, aquele instrumento, né? Uhum. Eu acho que só você entendendo de fato o meio, a doença, o paciente onde você está, que você realmente vai conseguir ter melhorias. Então, parabéns também pela iniciativa de vocês. Muito obrigada. Agradecemos. A questão financeira, eu acho que ela é consequência de tudo que o trabalho que a gente faz, o carinho que a gente tem com pessoas, né, com recursos humanos, com processos, né, com produto. O financeiro realmente é uma consequência. E a gente tem se posicionado muito bem quanto a isso. A gente tem valorizado bastante a qualidade do nosso produto, né, o ambiente interno também, com as pessoas,
com RH, com os processos, né, o domínio do processo. Isso daí não tem outro resultado a não ser, né, esse produto que a gente tem apresentado para o mercado. A gente trabalha com consistência regulatória, de qualidade, então a gente tem um time que é super integrado, né? Semana passada a gente recebeu um diretor, né, de uma empresa, e aí a gente conversando entre nós, né, ali a gente apresentou a empresa para ele, e às vezes surgia algum questionamento, a gente perguntava, né, por exemplo, a gente é um time, né, por exemplo, eu perguntava pro Mike, o que você acha disso? Perguntava pra Lígia, que é a nossa responsável técnica, aí ele falou assim, nossa, é muito engraçado que vocês confiam muito uns nos outros para questionar e confirmar as coisas, vocês têm consistência, então assim, é o trabalho que a gente está desenvolvendo já faz um tempinho, né, Mike? Eu acho que muito legal também é esse meio que vocês conseguiram criar, porque eu acho que as pessoas hoje em dia também têm muita dificuldade de ouvir feedbacks, né? Tanto positivos quanto negativos. Então, às vezes você nem quer falar porque a pessoa já vai ficar, leva pro pessoal, ou não vai ver realmente como uma possibilidade de melhora. Então, você conseguir ouvir o outro de forma construtiva e não negativa faz muita diferença, porque você evolui a partir disso, né? A gente está tão integrado, o time está tão integrado que troca de olhar, a gente já sabe a O mensagem que que o o outro outro tá quer passar. falando? Às vezes tem alguma situação a gente só olha assim um pro outro, a gente já sabe exatamente o que está acontecendo. Que legal, então, que vocês conseguiram construir esse meio, porque também é difícil. E É a difícil maioria é criar mulher, isso viu? confiável. Tá vendo? A O parte, mundo a precisa parte se convencer. administrativa, a produção, né, tem, lógico, que tem uma parte mais pesada, mais pesada, é majoritariamente masculino, mas o restante da empresa, administrativo, e a parte final de embalagem, a parte de produto acabado, ele é majoritariamente mulher. Assim, a parte de emissão de nota fiscal, grande parte do nosso comercial, expedição, a qualidade. É que assim, no projeto sou eu de mulher, né? Meu histórico geralmente sou só eu, né? O resto são os meninos, né? Mas assim, os pontos chaves assim dos principais processos são as mulheres que acabam Lógico tomando que não, frente. nada disso tem uma regra, mas de modo geral, a mulher é mais organizada, né? Então, esses pontos que precisa, às vezes falta um toque feminino. Eu falo pra mim, se não tivesse uma mulher em casa organizada, não seria a pessoa que eu sou hoje, com certeza. Mas é isso aí. Obrigado pela experiência, pela troca de experiência, doutora Cada Natália. também, gente. Aí quando tiverem outros procedimentos, avisa a gente. Se você tiver ideias, avisa a gente também, que a gente está super disposto. Pode deixar, vamos continuar com esse canal aberto. Porque assim, né? Antes de qualquer coisa, a gente quer levar a qualidade de vida para o paciente, né? Quando comecei a trabalhar com produto para coluna, né? Cirurgia minimamente invasiva, eu lembro que teve uma especialista de produto que contou, né? Que foi e acompanhou uma cirurgia. É lógico, né? Que no mesmo dia o paciente ainda estava ali com um pouco da anestesia, né? Mas o paciente levantou, ele pulava, ele, meu Deus, eu tô sem dor. Porque acho que ele estava numa situação tão absurda, né? E aí, né, ver que ele tá com uma capacidade que ele não tinha antes, lógico, né? Depois tem que tomar analgesia, fazer tudo, todo o tratamento certinho. Mas é muito legal você ver que você tá fazendo diferença na vida das pessoas, né? Acho que a parte mais gratificante é essa que na anestésio tem, mas a gente não tem esse contato contínuo com o paciente. Mas que entrando na parte de dor crônica me devolveu muito é você realmente ver a melhora na vida daquelas pessoas. E elas se tornam eternamente gratas. É o paciente que eu vejo entrando resmungando, bravo, irritado. Depois que fez os procedimentos, volta rindo, me trazendo bolo. Então, muda a feição. Quando o paciente entra na sala, você já sabe que funcionou ou não funcionou. Então, acho que isso é muito gratificante. Principalmente falando de pacientes SUS, são pessoas muito sofridas. Então, assim, pelo menos você conseguir fazer um pouquinho de diferença na vida dessas pessoas, elas ficam realmente gratas e você vê o quanto faz diferença ali dentro. Por exemplo, tem alguns casos bastante assim que chegam lá na Santa Casa de pacientes que, pelo amor de Deus, eu preciso voltar a trabalhar, só se eu coloco dinheiro em casa, eu não consigo mais, eu tive uma fratura, continuo com a perna doendo, eu preciso voltar, não consigo ficar em pé. É muito bom você conseguir ajudar as pessoas dessas. Eles ficam muito gratos, assim, de se emocionar, de fato, porque consegue, às vezes perde as esperanças, né, de voltar a fazer. Então, acho que isso impulsiona bastante. Devolve a vida pra pessoa, A né? qualidade de vida, né? E a gente, de certo modo, participa, mas quem proporciona todo Uhum. isso daí é profissional médico, né? Mas aí eu já discordo. Eu sempre falo que somos todos uma equipe. Se algum ponto não funcionar, a gente não vai conseguir chegar no resultado final. Seja vocês com material, seja a minha parte técnica que precisa existir, seja as meninas da enfermagem. Se elas não estão me ajudando lá, eu não consigo fazer nada. Desde a técnica de enfermagem, desde a enfermeira, desde o rapaz, os técnicos do raio-x. Esses aí, então, eles me ajudam demais. Então, é uma troca, que nem o ecossistema que vocês criaram. Se algum dessas pontinhas falharem, a gente não consegue chegar no resultado final. Só me corrigindo. Então, a gente é uma equipe. Desde da criação do produto, do Lógico. processo produtivo, na parte comercial e até o profissional que aplica, o médico.
do paciente. Todo mundo é uma equipe, todo mundo tem que colaborar. A gente, né, o ciclo de vida do produto vai até o descarte, né? Então, tudo que acontece desde a compra do projeto, né? Começando o projeto, compra da matéria-prima, produção, distribuição, armazenamento, o próprio procedimento, o descarte, tudo entra dentro do ciclo de vida do produto, né? A gente não consegue tirar uma engrenagem e achar que o sistema vai continuar da mesma forma, né? Tem que ser tudo muito alinhado. Vai falhar e vai sofrer. Estamos encerrando, então, mais um episódio do nosso podcast R3A em Cirurgia, por dentro do procedimento, e aguardamos você para o próximo episódio.